Vamos dar início à reunião extraordinária parlamentar especial da micromobilidade urbana. Hoje, dia 30 de 6 de 2025, 14 horas e 15 minutos. Agradecendo a vereadora Inalda pela presença, né? O vereador Dudu e o vereador Wolf. Hoje, a ata da reunião passada, o nosso vereador Mazinho, né? Não posso esquecer. A Mari, desculpa, a Mari aqui. E também estamos aguardando o Daniel do Trânsito de Camboriú, para participar. Assim que ele chegar, ele toma assento aí. Iniciamos a ata da reunião passada. Vamos dispensar a leitura, né? Pelo vereador Bola e o vereador Guilherme, pode ser? De acordo. O vereador Anderson também. Agradecer os convidados. Primeiro, eu vou abrir a palavra aos vereadores, os nossos vereadores de Camboriú, para a Inalda. Tem até 5 minutos para usar a palavra. Só um minuto, o Daniel, chegando, pode ocupar o lugar aí, Daniel? Eu acho que tem que usar a palavra aqui, porque a câmera está estática. Está só ali? Não, mas ela pega ali também. Não, ela está mudando ali. Eu pensei que aqui em cima do Orlando aqui, ó. Beleza. Não achei que não ia mudar. Não, tá bom. Então, com a palavra, a vereadora Inalda. Obrigada, vereador Arlindo. Cumprimentando o senhor, ao Bola, ao Gui e ao Anderson da mesa. Cumprimento a todos aqui, meu amigo vereador Mazinho também, Daniel, do Trânsito Camboriú, vereadores Dudu, vereador Wolf e a Mari, que é uma especialista em trânsito aqui da nossa região e tem uma grande contribuição, inclusive, por um projeto de lei de mobilidade que está tramitando na casa lá, de autoria nossa, de nós 3 vereadores aqui, juntamente com o vereador Rodrigo. Primeiro, agradecer, Arlindo, o convite. Vejo que hoje uma das grandes preocupações da cidade, né, de grandes cidades, é a mobilidade urbana. Então, não tem como não discutir e não fazer parte de reuniões. Agradecer pelo convite, pela gentileza, pela educação em convidar a Câmara Municipal de Vereadores de Camboriú a participarem com vocês. Vejo até, meninos, que nós temos que ter também uma comissão de mobilidade na nossa cidade, que eu acho isso muito importante. Já vamos levar essa sugestão e vocês como exemplo para o nosso pedido. Dizer que estamos à disposição. Eu queria agradecer em especial também ao vereador Anderson, que, quando soube que o nosso projeto estava em tramitação, já se colocou à disposição em indicar pessoas para a nossa audiência pública que começa hoje, como também sugerindo algumas modificações e alguns pontos de vista também dentro do nosso projeto de lei que está tramitando na casa. No mais, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho que uma troca de experiência é muito válida. Nós protocolamos o projeto, mas também a gente tem as nossas dúvidas, a gente tem as nossas inseguranças, e aí quando aportados em vocês, né, pessoas, figuras públicas, pessoas aí com um know-how de vereança, como o Bola, como o Arlindo, né, o Gui é novinho, mas tem uma experiência vasta aí na política, assim como o Anderson, como o Mazinho, e aí isso nos tranquiliza. A gente fica mais tranquilos e a gente quer estar aqui, trocar essa experiência com vocês e, no mais, agradecer o convite pela presença na tarde de hoje. Passar, então, para o vereador Dudu, para que ele... Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade, ao seu Arlindo, que nos fez esse convite, ao meu amigo Gui, o Anderson, vereador, afastado agora, Bola, e o Mazinho, meu amigo também, não só dos parlamentos, mas também do futebol, né, Mazinho?
Patinho. Gente, primeiro eu fico emocionado porque eu já fui funcionário dessa casa, senhores. E estar aqui sentado hoje é uma realização de quando você está do outro lado, né? Apesar de representar a cidade vizinha, que é a cidade de Camboriú, a cidade que eu amo, que sou nascido, mas estar aqui junto de vocês numa comissão tão importante, num assunto tão debatido ultimamente, tão polêmico também, falando de mobilidade urbana, falando de segurança no trânsito. Isso, para mim, como advogado, como agora vereador, me deixa cada vez mais feliz de saber que estou no caminho certo e de estar com os senhores. Quero agradecer também a Mari. A Mari, ela realmente é uma professora quando se fala em trânsito e tem nos ajudado muito, e compartilhar essa experiência junto com a vereadora Inalda, que já tem mais de um mandato, o vereador Wolf, que é um policial que também acompanha, a gente, né, tem uma parceria muito grande, e o doutor Rodrigo, que não pôde vir hoje por motivos pessoais, mas com certeza tem toda uma expertise, a gente fica muito feliz. E o Daniel Hasek, que desde o começo que a gente tem falado do nosso projeto, né, ele tem se mostrado favorável. A gente sabe que as duas cidades têm que caminhar juntas, sim, se falando em mobilidade, porque hoje o morador de Camboriú, o munícipe de Camboriú, uma boa parte dos moradores se destina até Balneário Camboriú. Então, as duas cidades falando do mesmo projeto, as duas cidades falando de mobilidade conjunta, vai fazer com que as cidades consigam crescer rapidamente juntas também. E a mobilidade urbana, eu falo, quando se fala em regulamentar algo, não é colocar empecilhos, senhores. É muito pelo contrário, é ordenar, é fazer com que aquele trânsito flua. Hoje eu sei que Camboriú, né, tem pouca ciclovia ainda, mas tenho certeza que a partir de agora vai ser pensado nisso, juntamente com a lei nossa que vai vir em encontro, né, vereadora Inalda? E o nosso intuito aqui não é nunca atrapalhar o morador, o munícipe, mas sim fazer com que a nossa comunidade possa, sim, né, ter livre acesso, ter mais mobilidade, e a gente diminua até mesmo o grande fluxo de veículos que tem, principalmente nos horários de pico da nossa cidade. E, no mais, eu quero agradecer, quero desejar uma boa sessão aqui para todos, que Deus nos abençoe, e estamos aqui para aprender. Abrir a palavra para o nosso vereador Wolf. É Wolf, né? Quero aqui cumprimentar o vereador Arlindo, cumprimentando ele, quero cumprimentar os demais vereadores que aqui estão. Para mim é uma honra, uma satisfação, né, em poder participar dessa reunião tão importante. Quero ressaltar aqui o Bola, não sei se o Bola lembra de mim, é o vereador acho que mais antigo, né, o Arlindo e o Bola, mas o Bola, quando eu trabalhava na Polícia Militar aqui em Balneário Camboriú, isso há 26, 27 anos atrás. Nós já interagíamos poucas vezes, né, juntamente com o comando da Polícia Militar da época, e Deus nos deu essa honra, né, essa oportunidade agora de estar como vereador ali no município de Camboriú. Então, eu queria deixar aqui esse agradecimento, né, por estar aqui com vocês. Cumprimentar o Daniel, nosso presidente ali do Demutran de Camboriú, também a vereadora Inalda, o vereador Dudu, a Mari, que está aqui do nosso lado, né, que está apoiando esse grande projeto, um projeto muito importante, né, para o desenvolvimento da cidade. A gente vê que esses patinetes, né, eles ajudam bastante no trânsito de Camboriú, de Balneário de Camboriú, de qualquer cidade, porque a gente consegue ter um acesso melhor, muito mais fácil, né, aos bairros, à cidade. Camboriú mesmo, que nós temos um problema de transporte urbano, né, Inalda? Né, Daniel? Um problema grande de transporte urbano que nós não temos praticamente em Camboriú. Então, esses autopropelidos, com certeza, eles facilitam para os nossos munícipes. Então, tenho certeza que essa reunião aqui vai agregar bastante para nós, vereadores, para a nossa população de Camboriú, para que a gente possa também ter esse mesmo projeto, o mesmo projeto que vocês estão desenvolvendo aqui, nós venhamos também desenvolver na nossa cidade de Camboriú. Até porque foi colocado ali na primeira fala, nós entramos ali na sala do vereador Arlindo, né? Até o vereador Dudu colocou que a lei tem que ser a mesma, porque o condutor que vem de Camboriú, ele vai chegar
até Balneário Camboriú. Então não tem como ele chegar até a ponte, até a divisa e dizer, opa, agora aqui eu vou diferente, porque aqui mudou a lei. Então a lei ela tem que ser a mesma lei, nós temos que ter essa visão, essa leitura, né, para que não tenha nenhum tipo de prejuízo a esse condutor. No mais, agradeço a oportunidade, mais uma vez queria fazer aqui um agradecimento a Mari, que está sendo, e agradecer a Inalda por trazer ela até nós, né, com certeza você está sendo um grande diferencial para todos nós, tanto para Balneário quanto para Camboriú, mas muito obrigado. Nós vamos abrir a palavra também para o vereador Mazinho, para que ele possa se manifestar. Boa tarde, vereadores, presidente senhor Arlindo, vereador Bola, Gui, vereador Anderson. Mari, obrigado pela presença. Nosso vereador de Camboriú, policial Rolf, o Dudu, que é amigo, Inalda também, nossa vereadora e amiga. Daniel, que hoje representa aqui a cidade de Camboriú, a autoridade de trânsito de Balneário Camboriú. Dizer, presidente, que hoje eu vim participar da reunião, agradeço pelo convite. Nós, na casa, vereador Inalda, temos 2 comissões, além da obras e serviço urbano, nós temos 2 especiais sobre a mobilidade, uma referente ao transporte público, que eu e o Bola fizemos parte, e outra sobre a micromobilidade, no qual eu não sou membro, mas hoje estou participando, porque quando soube da presença de vocês, acho que é importante fazer esse debate, não de maneira isolada em Balneário Camboriú, né, e sim nessa união que as 2 cidades estão construindo em diversas áreas, que começou com uma união política do Leonel e da Juliana. Em diversas questões administrativas, nós temos que fazer esse debate em conjunto, seja na saúde, na mobilidade urbana, no planejamento, né, de uma maneira geral. Nós temos essa pauta que hoje pega a cidade de Camboriú e pega Balneário, que é sobre a micromobilidade, os patinetes. Eu tenho família em Balneário, tenho família em Camboriú e vejo como isso é utilizado. Na Avenida Santa Catarina, na Avenida do bairro São Francisco, que liga a Ponte do Barranco. Então, nós temos que avançar nesse debate, ouvir as autoridades, ver qual é o planejamento de Camboriú. Como a Inalda falou que vai dar um passo adiante, criando uma comissão especial também na cidade de Camboriú, que essa comissão se interligue com a nossa e consiga, né, trazer em conjunto soluções, ideias e, né, conseguir colaborar com as 2 prefeituras para que a gente avance nesse sentido. Essa pauta conversa com a pauta da mobilidade, do transporte público, que a reunião é hoje também às 16h, e eu agradeço a presença de vocês, fico feliz, e que daqui saia avanços aí para a micromobilidade. Obrigado. Vereador Anderson, também. Obrigado, vereador presidente Arlindo. Eu que estou licenciado, mas retorno em breve. Quero parabenizar o senhor pela condução dos trabalhos aqui nessa comissão especial e além de especial, ela é muito importante, né? Cumprimentar o vereador Gui, o vereador Bola, que são membros também dessa comissão, os vereadores de Camboriú, o vereador Inalda, o vereador Dudu, o Wolf, né, que são vereadores que estão à frente desse tema importante também. Cumprimentar o Daniel, lá da Autoridade de Trânsito Camboriú também, e a Mari, né, que já esteve aqui na nossa audiência pública e também tem contribuído com o nosso trabalho. De maneira rápida, reforçar aqui a importância desse tema para as 2 cidades, e hoje é até histórico para essa comissão, porque a gente encontra vereadores, né, da cidade vizinha, que têm os mesmos problemas, desafios talvez diferentes por conta da mobilidade da cidade, né, que é diferente um pouco, mas os problemas são mesmo enfrentados, as reclamações são as mesmas, né? Então, desejar sucesso a vocês também nessa caminhada. Aqui nós prorrogamos ainda a comissão, pelo que eu soube, né, senhor Arlindo? Mais 30 dias. É um trabalho árduo, é um desafio, porque a gente tem que unir a legislação, uma legislação específica para equipamentos que são diferentes. Eu estava falando aqui no gabinete do senhor Arlindo ali sobre a diferença do ciclomotor para o autopropelido, para os patinetes. Então, as pessoas às vezes têm a dificuldade de entender qual é essa diferença, né? Onde é para andar, onde cada um pode andar, ou cada um tem a possibilidade de andar e de que maneira andar. Nós temos também a questão do desafio do fornecimento dos equipamentos em que são clonados ali, são alterados a sua finalidade, onde a velocidade deveria atingir 32 por hora, atinge quase 60 e até
numa das nossas audiências, teve aqui o presidente do CETRAN, né? Que relatou para nós que teve equipamento que chegou a 95 km/h. Então, a preocupação ela é grande com relação aos que usam, e uma coisa que é importante reforçar, né? A gente sempre fala, mas as pessoas às vezes nos ouvem pela primeira vez. Nós, pelo que eu sei, nós todos aqui não somos contra esse equipamento, não somos contra essa mobilidade. Nós só queremos que ela seja regulamentada e que as pessoas, adolescentes e às vezes crianças que estão fazendo, façam um uso devido, uso adequado e não coloquem em risco outras pessoas. Então, mais uma vez agradecer ao senhor Arlindo pela palavra e desejar um bom trabalho a todos, né, e contem com o nosso gabinete. Um abraço. Nós vamos ouvir agora o vereador Gui, para suas considerações. Obrigado, presidente. Boa tarde, vereadores de Camboriú. Sejam bem-vindos à nossa Câmara de Vereadores. Boa tarde aos colegas da comissão. Mari, muito obrigado pela contribuição. Ao representante também do Poder Executivo, vereador Mazinho, vereador Anderson, os nossos gabinetes. A gente tem um desafio grande em muitos municípios do Brasil, e um deles é a micromobilidade, que é comum. A gente teve num evento, vereador Bola, na semana passada, eu participei num painel junto com um vereador de Criciúma, um de São José e um de Florianópolis. E aí o painelista perguntou para a gente qual que era o desafio mais desafiador da sua cidade, e todos eles responderam, inclusive eu, a micromobilidade urbana, a questão dos patinetes, e o outro tema, pessoas em situação de rua, que são os dois temas mais atuais para a população, em questão de preocupação, enfim. E o da micromobilidade urbana, poucos municípios têm se organizado da forma que a gente espera enquanto cidadão, que é não proibindo, mas, ao mesmo tempo, garantindo leis que sejam coerentes e que tenham dados, né, que tenham base. Não é simplesmente um gestor público acordar de manhã cedo, passou um patinete na casa dele e ele proíbe da noite para o dia. A gente aqui quer embasamento, nós trouxemos uma série de autoridades de trânsito, como o nosso presidente Anderson comentou, estaduais, municipais, polícia civil, polícia de todos os tipos, para que a gente tenha algo embasado e, quando chegar essa construção da lei, da nova lei, a gente tenha realmente um embasamento bacana ali para a população entender, e não ser uma lei simplesmente feita por políticos, mas algo realmente construído junto com a comunidade. Então, acho que é interessante, vereador Inalda, criar a comissão. Essa foi a nossa preocupação desde o começo do mandato, por medo, muitas vezes, de vir uma lei, às vezes por questão de um fato, de uma situação, que geralmente é assim que as leis nascem, né? Aconteceu uma situação, cria-se uma lei. Mas a gente resolveu ir por outro caminho, estudar, trazer temas, trazer debate. E acho que em Camboriú isso é importante, inclusive, para nós unificarmos, Dudu. Realmente, o cidadão que sai de Camboriú para trabalhar aqui, o daqui que sai para trabalhar em Camboriú, que mora lá, enfim, a gente tem uma interconexão muito grande e precisa ser dado resposta enquanto Poder Executivo ali, aumentar a malha cicloviária, ciclofaixas, ciclovias entre os municípios, e talvez a gente colha bons frutos aqui. Então, sejam bem-vindos. Parabenizar nosso presidente em exercício, vereador Arlindo, pela condução. Vamos continuar no nosso debate. Obrigado. Antes de entrar no tema com o nosso convidado, o vereador Bola vai fazer sua... Vereador Arlindo, presidente interino, né? Parabéns aí pela condução dos trabalhos nesse um mês. Vereador Anderson, um bom retorno. Amanhã já é o senhor que está no cargo. Vereador Guilherme, que propôs a criação dessa comissão. A Mari, que está aí ajudando Gaspar, Brusque, Balneário Camboriú, né? Tá no... a Mari hoje é a referência mesmo. A Mari é a referência catarinense. Policial Wolf, que lembrou dos velhos tempos de PM, Polícia Militar e Câmara de Vereadores, né? E nós tivemos bastante embates, porque nós, quando chegou, em 97, que eu assumi a primeira vez como vereador, realmente o problema de segurança era um problema seríssimo. Mantelli era deputado estadual, tinha um excelente comando da polícia, e a Polícia Militar se fez muito presente em Balneário Camboriú, e nós tivemos bastante atuações juntos, né? O Dudu da Lan House, que já... desculpa. Dudu, pô, não sei por que eu escrevi... Não sei por que eu confundo Lan House. Não, esquece, apaga. Claudinho da Lan House, é só para minha cara mesmo. E o pior de tudo é que isso aí está gravado, tá? Além de estar ao vivo, está gravado. Ah, não, está gravando. Vai para o YouTube. Ô, Dudu, desculpa.
a gente se encontrou várias vezes, né? Nós temos nos encontrado bastante, muito mesmo, tá? E, assim, falou bem aqui, eu acho que o caminho é esse, direcionado, né? Tanto que é o motivo que a Mari vem lutando e trabalhando e auxiliando a pessoa, talvez a pessoa externa da vida pública, talvez não, ela é a pessoa fora da vida pública que mais nos auxiliou aqui, né? E errar nome, 27 anos em banco e balneário, só números. A Inalda, que eu conheço ela desde criança, ou ela me conhece desde criança, não sei. A Inalda, nós somos velhos amigos, né? A mãe dela foi minha eleitora, amiga fervorosa, que Deus abençoe, que ela descanse em paz, né? Querida Domingas, morava na Dom Henrique, e uma pessoa muito abençoada. E você, Inalda, dá muito orgulho para ela, porque você está no 3º mandato, 3º mais votado, e não é por acaso, né? É pelo seu belo trabalho, realmente, a defesa que você fazia na vida comum, fazia na rádio menina, e foi para a vida pública e deu sequência. É uma coisa que incomoda a gente, incomoda os outros, né? A gente tem uma vida particular a seguir, mas nós que somos da vida pública, fizemos assim, em primeiro lugar, a vida pública, as pessoas, o 3º, para depois nós mesmos, né? Daniel Hazek, eu quero dizer para você que eu tenho orgulho de você, tá? De eu te ver como te vi, né? Também aquele gurizinho e hoje um homem, uma secretária em Camboriú, buscando soluções, enfrentando os problemas, não correndo dos desafios, encarando, tem uma baita de um raciocínio lógico, né? Que responde com propriedade. Isso é muito importante para o agente público. Tem aquele que tem o dom de discursar numa tribuna e falar aos 4 ventos, e o que ele fala serve de exemplo, mas a coragem e a competência para ir lá na frente, na rua, botar a coisa para funcionar, é para poucos. Então, e você tem esse talento. Então, meus parabéns. A solução da Avenida Santa Catarina, da empresa, apresentou, como você bem disse, o Pavan bem disse, né? Eu acho que foi um ganho muito grande, e eu acho que é o início das grandes soluções para o sistema viário de Camboriú, né? Que Balneário Camboriú, a gente diz que é um funil a cidade, tudo leva à praia. E Camboriú é outro funil que tudo levava a Santa Catarina, agora ou leva a Ponte da Vila Real ou a Avenida Santa Catarina. E conseguir resolver isso, né, é um dos problemas que vocês têm para enfrentar. O vereador Mazinho ter feito um trabalho brilhante aqui em Balneário Camboriú também no 1º mandato, né, é a favor do contra, mas nós gostamos dele aqui do mesmo jeito, né, acolhemos, está sempre junto com a gente. Então, assim, quando a Mari sugeriu, né, a nós que ouvíssemos a Inalda, parece que tinha ela que fez a convocação da audiência pública para hoje, e como nós temos o recesso em Balneário Camboriú, dia 28 encerraria o prazo para mim apresentar o relatório, que eu sou o relator, e daí nós prorrogamos mais 30 dias depois. Mas, naquele momento, nós chegamos assim, eu participo, fiz uma proposta para ela, fazer uma proposta para a Inalda, eu participo da audiência pública em Camboriú, no dia 30, e ela vem e traz as pessoas de Camboriú que estão envolvidas na discussão da micromobilidade. E que era importante para nós que quem estivesse à frente do trânsito que vai discutir a micromobilidade em Camboriú estivesse junto. Então, isso o Daniel Hazek. Ela tem feito... trouxe muitas opções de mudança na legislação. Nós temos enfrentado os problemas e eu acho que nós vamos ter que agir a partir dos 16 anos mesmo, permitir esses motorizados, com exceção do patinete, eu acho que vai ser um movimento nacional a partir de 16 anos, né? Por causa da responsabilidade gigante, a exigência aí de equipamentos. Mas, quando eu sugeri essa participação, eu falei, o presidente era o vereador Anderson, disse, presidente, eu vou fazer o relatório em julho, e nós temos que fazer antes do recesso.
mas eu gostaria de participar dessa audiência pública em Camboriú, e para que Camboriú e Balneário, né, já que a Mari contribui conosco aqui, contribui com Brusque e Gaspar, para que a gente tenha o mesmo encaminhamento, o mesmo direcionamento e um mesmo senso comum, de interesses comuns. Porque a integração proposta na eleição de 2024, e que foi vitoriosa, é que Camboriú e Balneário Camboriú viesse primeiro, né, o que é interessante é Camboriú e depende de Balneário. O que é interessante é Balneário e depende de Camboriú. Que pela primeira vez 2 prefeitos conversassem de verdade, aceitassem a situação e os encaminhamentos. E por que não a micromobilidade não ser isso? Porque são centenas ou milhares de trabalhadores de Balneário de Camboriú que vêm para cá, né, e que pode estar usando um equipamento desse hoje, amanhã ou depois. E nós temos aqui regras que não valem em Camboriú, regras em Camboriú que não valem em Balneário. Se nós, na Comissão da Tarifa Zero, já há o entendimento e conversações para o acerto, para que Camboriú também coloque o Tarifa Zero e faça a integração com o Balneário, por que não na micromobilidade a gente não possa trabalhar em conjunto também, né? Então, esse é o caminhamento, essa é a discussão de hoje. Acredito que aqui e logo mais à tarde em Camboriú, e eu desejo já antecipadamente sucesso a vocês lá, porque competência não falta para nenhum de vocês, né? A gente vê, assiste, e volto a dizer, dou parabéns para a Câmara de Vereadores de Camboriú, desse mandato mesmo, que está indo muito bem. Senhor presidente, era isso. Obrigado. Daniel, para a sua manifestação. Aí depois nós passamos para a Mari falar para todo mundo, Mari. Tá bom? Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a Arlindo pelo convite, né, em seu nome, cumprimentar aqui a todos os vereadores presentes, parabenizar essa iniciativa da Câmara de Vereadores de Balneário e parabenizar principalmente por incluir Camboriú no processo, né? A gente vive não só esse momento único de integração entre os 2 municípios, mas realidades muito parecidas, porque hoje a gente sabe o quanto os patinetes, os autopropelidos, eles são uma realidade na mobilidade dos 2 municípios, né? E, acima disso tudo, o Poder Executivo estar alinhado com o Poder Legislativo, porque o que as pessoas, os moradores dos 2 municípios esperam da Câmara de Vereadores não é somente legislar por legislar, mas fazer uma lei que tenha aplicabilidade na prática, né? E eu acho que é isso que Camboriú vai buscar fazer com a vereadora Inaldo, Dudu, Wolf, e que Balneário está fazendo aqui com vocês. Então, agradecer o convite, parabenizar mais uma vez e que a gente possa, dessas discussões, né, tirar aí uma nova legislação que seja aplicável e que, acima de tudo, traga aquilo que todos nós aqui esperamos, que é segurança para quem utiliza esses meios de transporte e que a gente consiga integrar na mobilidade dos 2 municípios. Agora vamos passar, então, a palavra para a Mari. E aí, Mari, fica à vontade aí, tá, para fazer a explanação. Bom, queria primeiro agradecer, então, o convite, vereador Inalda, vereador Bola, né, em nome das 2 comissões, dos 2 municípios, né, pela autorização, né, de eu participar, de certa forma, trazendo as sugestões na parte da legislação, e não só na parte da legislação, mas como também professora, né? A minha primeira profissão, quando eu me identifico, é sempre instrutora de trânsito, que sou desde 2004, e desde 2007 eu atuo no município de Balneário Camboriú como instrutora, né, de trânsito. Então, depois que veio a formação tecnóloga em gestão de trânsito, depois que veio a especialização em direito de trânsito, depois que veio direito na minha vida, então, antes disso tudo, fui e sou, né, instrutora de autoescola, o que traz para mim uma experiência da atividade das pessoas, diretamente ligada às pessoas que estão utilizando desse equipamento, né? Então, eu percebo que eu tenho 2 funções dentro disso tudo. Como educadora, que eu acredito que vai ter que vir dentro desse projeto, essa parte da educação, mas também da legislação muito firme e na fiscalização muito firme.
porque o trabalho, a hora que a lei for aprovada nos 2 municípios, que elas vão ter características iguais, mas que não for feito um trabalho de educação igual, ela também vai falhar, de certa forma, né? Eu trago a experiência de Brusque, porque o Emerson Andrade foi meu professor, né? Hoje é meu amigo, a minha referência também. Trago referência de São Paulo com Júliver Modesto de Araújo, hoje o maior mestre de trânsito que temos no Brasil, um amigo pessoal também. Então, trazendo esse conhecimento e apresentando a vocês, estão prontamente absorvendo de forma tão positiva, eu acredito que isso tudo vai dar muito certo. E o caminho talvez não seja tão longo quanto foi o Código de Trânsito Brasileiro até hoje, né? De 98 para cá, é agora de uns 6 anos para cá que nós estamos vendo o Código de Trânsito muito mais efetivo, né? Em todos os artigos, né? Não só aqueles que eram principais. Então, trabalhando dentro do Código de Trânsito Brasileiro, trazendo a legalidade hoje, que essa lei ela foi dada para os municípios fazer. Então, isso está dentro da legislação, não é só porque vocês estão pensando, não, é a obrigação e está sendo muito bacana. A maioria dos municípios de Santa Catarina está aderindo, de fato, a esse trabalho, né? Balneário já é referência, Camboriú já é referência, Brusque e Gaspar já estão sendo referência para vários municípios pequenos que já estão olhando e pensando, puxa, nós não temos que fazer. Eu já estou recebendo convite, já estou recebendo ligação, eu acho muito bacana isso, porque, Mário, eu te vi em Balneário, eu te vi em Camboriú, precisamos conversar sobre esse assunto. Então, vamos para frente, tem que acontecer, né? E, só para finalizar, acredito que, além da audiência hoje, né, que vai ser muito importante mostrar para a sociedade o tipo de aparelho e a forma da utilização do aparelho. Isso já é legalizado. O patinete é um autopropelido para andar sozinho. A cadeira de rodas motorizada é um autopropelido que pode estar em cima da calçada. Aquela bicicletinha elétrica, ele é um autopropelido que, na resolução, permite um garupa. Então, se nós definirmos 16 anos para o motorista, para o piloto, né? E não botar uma idade mínima para o garupa, que eu acredito que vai ser essa tendência para todo mundo, mas o tipo de aparelho é que vai definir que tamanho de garupa que pode. Né? Não é que assim, pode ser qualquer autopropelido, qualquer pessoa e qualquer garupa, não. O autopropelido que você compra, ele define se tem para garupa ou não e qual a idade que ele pode ou não, o próprio aparelho. Então, esses são um tipo de dúvidas que na audiência tem que deixar bem claro, a gente pode explicar hoje à noite bem claro. Na de Balneário, eu acho que faltou, talvez, essa explicação, mas a gente ainda pode divulgar muito isso, sem problema nenhum, né? E trazer a legislação de vocês para fiscalização disso. Hoje eu vinha de Camboriú, moro em Camboriú, né? Vinha para Balneário e aí uma dessas que seria para um garupa, que era uma criança, tinha outro na frente, né? Provavelmente a mãe levando. Então, isso é o que vai ser o desafio, né? Fazer com que as pessoas utilizem da forma correta, no local correto, na velocidade correta e capacete. Então, a gente tem que batalhar e eu acredito que essa união aqui é a primeira vez que eu vejo, né? De participar de 2 municípios que eu conheço há tantos anos, trabalhando junto, eu estou bem feliz. Obrigada, tá? Obrigada muito pela essa oportunidade da participação aqui. Obrigada. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Mari, né? A Mari que está aí respondendo, alguma dúvida de vocês, ela já fez uma apresentação para nós uns 15 dias, né, Mari? 15 dias atrás. Mas vocês 4, Mazinho, que está hoje aqui na reunião, pode se manifestar aí, se quiser fazer pergunta para a Mari, fica à vontade. Ô, presidente Arlindo, eu tenho uma pergunta que é para a Mari e também para a comissão. Nós, na comissão do Tarifa Zero, trouxemos o João, né, Bola? E o João nos trouxe todo o estudo que está fazendo referente ao Promobis e as soluções, o que está construindo com os prefeitos no Promobis em relação ao transporte público e mobilidade. Foi conversado algo no sentido da micromobilidade dentro do Promobis? Não sei se tu tem essa informação também, Gui, porque vai ter uma contrapartida em obras de mobilidade, infraestrutura,
e esses corredores, principalmente nas 2 cidades, sendo que Balneário está entre as 3 que mais vai colocar um valor financeiramente dentro do Promobis, acho que a gente construir algo em conjunto e depois os prefeitos falar com o João, para ver se consegue acrescentar, caso não tenha, né, porque Itajaí, Balneário Camboriú, Balneário Camboriú e Itajaí financeiramente vão ser os que mais vão custear todo o Promobis, né? E hoje já as 2 cidades já conversam um pouco menos do que Camboriú e Balneário, mas acho que trazer essa discussão para dentro do Promobis, que financeiramente vai ter condição de obras de infraestrutura, acho que seria legal também, Mário. Vereador Mazinho, sobre isso é interessantíssima a tua sugestão, porque não só do Promobis, mas do plano diretor também, a gente tem discutido sobre isso, porque assim, na maioria das cidades onde a micromobilidade funciona, ela é um destino depois do transporte coletivo, ou depois do metrô, ou depois do trem, ou depois do VLT, que é o quê? Vamos dar um exemplo nosso aqui, sai lá do Areias de transporte público, integrado, tarifa zero. Chega até determinado bairro de Camboriú ou de Balneário e utiliza a micro para se micro-locomover na cidade. Esse é o intuito perfeito da ferramenta, né? Então, o que a gente estava até pensando justamente trazer a parte de Balneário Camboriú do plano diretor, que vai estar em discussão, e essa do Promobis é uma sugestão interessante a gente trazer o João, porque ele tem que estar junto, que nem o novo trecho da praia ali. Ele já tem uma malha exclusiva para isso, só que será que foi construído com a coletividade toda que nós estamos fazendo aqui? Então é bacana a gente colocar esse tópico, até para quem sabe trazer o João aqui para nós, formando a comissão, ser talvez a primeira reunião integrada das 2 comissões. Acho que seria bacana para um projeto como esse. Uma boa sugestão, Mazinho. Obrigado. Alguém mais? Pode. A questão nós temos aqui, que inclusive foi o vereador Anderson que sugeriu, é que nós tenhamos a rota, né, da micromobilidade, que seria uma espécie de anel viário, porque nós temos um problema muito grave, que na BR-101 não pode, somente na área municipal. Como é que vai fazer a pessoa dar a volta, né? Essa questão do Promobis, quando teve a participação do João, que vai de Bombinhas, Porto Belo, Itapema, Balneário Camboriú, Itajaí, Penha, Pissarras, esse seria o principal, Navegantes, né? Porque o objetivo de fazer com que o transporte até Navegantes seja rápido, e também como a cidade de Balneário Camboriú é muito cara, e Camboriú está ficando muito caro, as pessoas tendem a morar cada vez mais longe, mas o transporte tem que ser cada vez mais rápido. Então, para isso, essas linhas exclusivas, né, ela realmente é um bom levantamento, porque o Promobis ele já foi assinado. E nós acreditamos que até setembro já será dado o pontapé inicial. Mas isso é um projeto de anos, né? Nós não podemos mais chegar na próxima temporada como nós passamos pela última, que praticamente a cidade inteira sofreu, teve um colapso aí, principalmente na Atlântica e na Brasil, mas por causa do excesso de veículos na rua, principalmente o patinete, né? Que a empresa tinha 100 autorização para, se eu não me engano, 100 patinetes e tinha mais de 1.100. Então, e andava sendo a calçada e tinha aquela rodinha que pintava a calçada toda, riscava tudo. Mas o maior problema aqui, que eu acho ainda, que nós temos, que é o calcanhar de Aquiles da micromobilidade, foi o primeiro tema levantado pela Mari e que vem sendo feito sempre. Educação e legislação semelhantes. Camboriú e Balneário Camboriú. Tem que ter educação e legislação semelhantes. Aí, na integração, sim, Balneário Camboriú e Camboriú vai ser fácil fazer ciclovia, ciclorota, né? A ciclorota que a gente quer. Mas, se não tiver educação, nosso grande problema hoje é a falta da educação do piloto. Posso? Sobre a fala do Guilherme e a questão da micromobilidade,
Lógico que a gente precisa primeiro implementar uma cultura e aí vai ser a longo prazo, né? Mas a questão de você ter uma rota de ônibus dentro dos municípios que se interligam entre Navegantes e Bombinhas, por exemplo, né? E você poder deixar o munícipe que precisa ir de Navegantes até Itapema, deixa em Itapema. Em Itapema ele aluga micromobilidade para andar dentro, né? De Bombinhas ele vem para Balneário, aqui ele vai parar num ponto onde ele aluga micromobilidade. Isso vai, claro, conflitar com táxi, com Uber, né? Mas isso em alguns países, você tem o metrô ao redor e o centro não pode entrar nenhum tipo de veículo. Ou é a pé ou é na micromobilidade. Imagina, até a gente chegar nesse nível, mas não é impossível. Hoje, é que a cultura de hoje, a gente compra o nosso equipamento. A gente não quer alugar, a gente quer comprar, né? Então, eu vou lá, gasto 10 mil reais com esse equipamento, uso ele 5 anos, depois tenho que jogar fora, porque eu não consigo nem vender ele. Ele não é... Ninguém compra usado, né? Então, a bateria dele não vale a pena para comprar um usado. O ciclomotor, dentro da legislação, é a outra coisa que não vai vingar novamente. Categoria ACC e ciclomotor. Ele novamente vai cair por terra. Ele já vem na legislação desde 98 e não vinga. Por quê? Porque se eu criei um autopropelido, que é um menorzinho do que o ciclomotor exige, e não preciso carteira de habilitação, então eu não vou comprar um ciclomotor, eu vou comprar um autopropelido de 1 centímetro a menos do que seria, né? Por isso que a Brusque implementou, foi a primeira cidade do Brasil a fazer a ACA, né? Autorização para condução do autopropelido. Eu participei da aula, foram 2 dias de manhã, primeira turma, são 12 horas aulas, né? Eles deram 2 dias de manhã aula, legislação e direção defensiva, o que trouxe dentro da sala de aula pessoas que tinha um só rapaz de 17 anos, os demais todos tinham mais de 30, e na sua grande maioria as mulheres. Ou seja, o que traz como ideia esse público? Que você tem pessoas que precisam da mobilidade, não têm ou dinheiro para fazer carteira de habilitação, ou talvez não consigam financeiramente, mas conseguem. Tinha pessoas lá que nem tinham ainda o autopropelido, foram fazer primeiro a carteira para depois comprar. Né? Para quê? Para que essa aula, é interessante pontuar, que ela não é uma aula dada para a micromobilidade. Ela foi dada uma aula, assim como eu dou na autoescola, para motoristas. Como é que comporta o carro no cruzamento, como é que é a mobilidade do veículo. Por quê? Porque essas pessoas que estão na micromobilidade, elas precisam entender o que o carro faz na via, para que elas se protejam. Então, não é só andar na ciclofaixa, na ciclovia ou na ciclorrota. Ciclorrota é outra questão a se estudar, né, Camboriú? Acho que vai caber bem. Mas eles entender como é que o carro está na via. Uma pessoa que não tem habilitação, ela não tem noção de trânsito. E quando ela tiver uma noção de que é uma carteira de habilitação, aí ela vai andar melhor com a micromobilidade no trânsito, né? Era mais ou menos isso. Pela ordem, senhor presidente. São 15 horas, como nós tínhamos combinado, pedir a prorrogação até às 15h30. Beleza, vereador. Eu só queria pedir para a Mari e o que vão fazer pergunta, aí a Mari anota para responder tudo, cada um. Mari, pode ser? Pode ser sim? Tá bom, então. Só a Inalda está inscrita para falar, posso? A vereadora Inalda. Obrigada, Arlindo. Eu quero ser bem breve, porque me chamou a atenção ali o apontamento do Mazin na questão da Promobis, que eu acho super importante, mas a minha grande preocupação é com o prazo, porque ainda vejo que isso vai demorar muito, e nós temos urgência, né? A nossa mobilidade, ela precisa para ontem, né? Então, nós temos que ter uma discussão e um desafio para o agora, e é o que eu acho que é isso que a gente está discutindo agora. A minha preocupação maior em toda essa situação é o grande desafio que nós temos em Camboriú, que eu acabei me furtando de falar no início da minha fala. Nós temos uma deficiência grande em Camboriú de calçadas, ciclofaixas. Então, um desafio muito grande para o executivo aqui, Daniel. Sabe, a nossa malha viária não comporta, inclusive,
os nossos apontamentos no projeto de lei, aonde a gente fala, o autopropelido, o ciclomotor vai andar só ali, só aqui, mas não temos, a nossa malha viária é toda precária de Camboriú. Nós temos, assim, que ver e rever urgentemente toda essa questão. Nós temos Camboriú ele tem um desafio maior do que Balneário Camboriú. Né? Se a gente for fazer um levantamento, e um dia uma menina no Colégio Agrícola, no IFC, ela fez um levantamento importantíssimo, e eu esqueci até de anotar o dado, mas ela deu o dado para nós de quilômetros de faixa de ciclovia. De ciclovia em Camboriú. É mínimo, gente. É uma coisa assim de... Se pegar todas, não dá tipo 5 quilômetros de ciclovia no município de Camboriú. E aquilo me estarreceu naquela reunião. Eu disse, não pode ser. Ela disse, é isso. E essa menina, eu até tentei procurá-la para inserir aqui no nosso grupo de discussão, e aí chegou a questão da Mari, porque quando eu propus o projeto de lei lá atrás, a Mari já disse, opa, te ajudo. E os meninos... O Wolf, o Dudu e o Rodrigo, eles também estavam numa discussão paralela, nós não se conversamos, né? Então, foi até por acaso, quando eles foram falar em tribuna sobre o projeto, eu disse, mas como é que está protocolado, se o meu já está protocolado? E aí é onde a gente se reuniu e estamos discutindo todos juntos. Mas a nossa preocupação, autores do projeto, não é somente a eficácia da lei, né? É como colocar esta lei em prática no município de Camboriú. Se a gente não tem, a gente vai exigir algumas coisas que Camboriú, em malha viária, não vai oferecer. Então, o nosso desafio é muito grande. Então, a grande importância aí da discussão, da interação, Bola, sabe? De a gente começar a pensar junto, trabalhar junto. E eu não vejo a hora mesmo dessa integração Juliana Pavan e Leonel Pavan, fazer as ciclofaixas ligando uma cidade a outra, vocês falaram aqui, rotas, ciclorotas. Então... eu estou vendo que essas reuniões aqui vão ser importantíssimas, porque cada um com um pensamento, com uma indicação, eu acho que tem tudo para dar certo. E assim eu espero, né? O Dudu vai falar, mas só abrir a palavra para o Gui. Vereadora, é justamente isso que nos levou a fazer a comissão, pela força parlamentar de união. Né? Tu acaba juntando oposição, situação e comunidade num grupo, né? E uma coisa interessante, assim, eu também concordo contigo, a gente pensar a longo prazo, talvez a gente desprestigie o cidadão, mas tem algumas coisas pequenas que dá para a gente ir fazendo, eu queria dar isso a título de sugestão, que é o que a gente tem pedido aqui. Por exemplo, tem algumas normas que o autopropelido pode e já deve seguir com a nossa divulgação e com a prefeitura bem em cima, que é, por exemplo, a contramão, que é um grande problema para o autopropelido. Já é algo que, com ou sem legislação, com ou sem ciclovia ou ciclofaixa, a gente consegue orientar. E de qual forma? Eu tenho falado para jovens, né? Falo, cara, ou tu respeita pelo menos o mínimo, ou daqui a pouco vai vir alguém e vai proibir. Então, algumas coisas pequenas, antes das grandes mudanças, é o quê? Na minha sugestão, assim, é a questão da mão, né? Tu não andares contramão, não te dá direito ter um autopropelido e fazer isso. Respeitar o uso individual do que é individual, que é o básico, e os pais vão ser importantes nisso. A calçada, que é o que grande parte dos moradores cobram, né? Pô, o cara passou, quase me atropelou na calçada. São algumas coisas que não vai depender de nada do executivo fazer, isso já dá para começar agora. E sobre as aulas, né, só para compartilhar uma visão, a gente não sabe se vai chegar a título de Brusque, né, de conseguir ter uma escola, de conseguir ter uma estrutura. A gente deu uma sugestão aqui na comissão de fazer uma espécie de algo online para esse começo. Não que se torne definitivo, não é esse o intuito, mas que, por exemplo, no mínimo de instrução, a gente possa ter a diretoria de trânsito das cidades bolando material como se fosse um vídeo, uma aula, noções básicas de trânsito, nada oficial, algo interno administrativo de prefeitura, para que o mínimo de informação saia antes das grandes mudanças. Então, esse é um desafio. Às vezes, a gente foca naquele grande, que daí todo mundo focou e nada foi feito, e os pequenos são os que a gente consegue, enquanto vereadores, né, com a comissão. Eu só anotei um último tópico, que era fazer um plano de mobilidade urbana. Eu não sei se Camboriú já tem, nós temos aqui, foi o vereador André Meirinho, se eu não me engano, que propôs em 2019.
Uma menina legal para contribuir é a Ana também, que veio no Tarifa Zero, né, Mazinho? Que eles desenvolveram um estudo pela UDESC, mas o plano municipal, que talvez possa ser o remédio que a comissão possa elaborar, ele vai dar 10 anos para o município seguir algumas linhas, e não é uma sugestão, é um comando de poder legislativo para o prefeito. Então, vai passar o mandato do atual prefeito, dos próximos, enfim, e aquilo vai ficar como um plano de futuro. Balneário hoje é uma das maiores malhas cicloviárias, acho que do estado, né? Proporcional. Nós temos 50 km² de extensão. Para mais 50. E a gente teve a confirmação do secretário de Trânsito disso, né? Então, talvez seja uma sugestão bacana para Camboriú pensar num plano municipal. O vereador Dudu. Só para complementar ali, a fala do Mazinho, realmente, né, o Promóveis é um grande projeto, é um projeto, vamos dizer assim, futurístico, e a gente sabendo de se tratar de empresas públicas, de funcionamento público, pode levar muito tempo. E como o Guilherme foi feliz, a Inalda também, a gente precisa pensar no agora. Não adianta a gente só pensar lá no futuro e quando chega no agora, enquanto no agora temos até notícias de falecimento, de morte, né, Mário? A gente tem presenciado muito esse tipo de situação, o que nos deixa também muito abalado e preocupado. Como gestores públicos, a gente, né, nós, vereadores, representamos a população e o vereador Guilherme foi muito feliz também, e era a minha fala do planejamento urbano ali, de mobilidade. Eu acho que as cidades mais desenvolvidas são aquelas que já têm esse planejamento, né, e Camboriú, até agora não tinha isso. A gente tem uma Câmara nova, uma Câmara bem renovada, né, Inalda? E já conversamos sobre isso também, porque a gente tem essa preocupação. Não além do agora, a gente tem que deixar frutos. A gente tem que deixar pelo menos um caminho. E esse caminho a gente está dando agora. Eu vejo que eu já trabalho aproximadamente 10 anos como assessor de vereadores, e a Mari foi muito feliz falar que nunca viu algo desse tipo, né, seu Arlindo? Eu fui assessor da Juliette Nitz aqui, já fui assessor lá em Camboriú do vereador Dado e outros vereadores. Então, a gente está vendo que as cidades, elas são irmãs, são mãe e filha, como a gente fala, né? E como mãe e filha tem que se conversar. Eu acho até que, isso é uma opinião particular, mais cidades teriam que estar aqui, como Itajaí, que faz divisa com vocês e conosco também através do Rio do Meio, Brusque, Itapema, Tijucas. Então, são cidades que estão interligadas e precisam estar aqui. Por exemplo, eu sou uma pessoa, agora não estou tanto, mas eu pedalava. E a gente sabe que a falta de respeito no trânsito é muito grande. O próprio motorista que tem habilitação, ele não sabe a distância correta de um ciclista ou de um pedestre. Assim como também o ciclista não sabe que, para atravessar uma faixa elevada, ele teria que descer da bicicleta e fazer aquela travessia. Então, a gente tem que começar a levar o conhecimento à nossa comunidade. E eu quero, né, me deixar aqui como voluntário para isso. Eu até recebi uma mensagem que falou que vocês querem regulamentar para ninguém mais sair de casa. Muito pelo contrário, a gente quer colocar ordem e segurança para aquela pessoa que sai de casa poder voltar para casa do jeito que saiu, né, e para sua família, tanto para ir trabalhar, também para chegar no horário. Então, a gente quer desafogar o trânsito. Um problema de Camboriú é isso, né? Chega às 7 horas, para tudo. E não é culpa, não tem como a gente achar um culpado, a gente tem que achar aqui uma solução. O que a gente quer aqui para Camboriú, para Balneário, e para, acho que, né, um desejo de todos aqui para toda a região de Santa Catarina é desafogar, inclusive a BR-101, que vive parada, né? A BR-101 também é um outro problema que não cabe a nós aqui discutir, mas ela tem trazido também o afogamento das marginais, que vai acabando dando dentro das cidades. Então, a gente tem que começar a pensar assim. Parabéns a todos aí pelas as grandes ideias. E é isso, senhor presidente. Nosso amigo vereador Wolff. Queria pontuar dois pontos importantes aqui. Uma que nós tivemos uma dificuldade, né, no passado, eu vivenciei muito isso, enquanto policial militar, que nós conseguimos organizar as bikes, né? Antigamente, as bikes andavam em cima da calçada, andavam no calçadão, e nós fizemos todo um trabalho de prevenção, orientação, proibição até mesmo, né? E aí, quando nós conseguimos organizar, fazer a população entender que a bicicleta tem que ter a sua adequação, o seu respeito, né, ao pedestre, aí veio o autopropelido, os patinetes, com
sem regulamentação. Agora não, a bicicleta não pode, mas o patinete pode em cima da calçada, pode no calçadão, pode em todos os lugares. Então, essa visão que nós temos que trazer para os nossos munícipes, né, para eles entenderem se a bicicleta também, e está lá no Código de Trânsito Brasileiro, está no CTB, né, ali já tem a regulamentação que precisa ser respeitada. Né? Então, essa visão é importante que a população também tenha, né, e coloque em prática. Um outro ponto também que nós podemos trazer aqui e também fazer uma parceria é com o IFC. O IFC tem hoje um projeto de ciclofia, ciclofaixa, né, em Camboriú. Então, por que não também eles trabalharem em Balneário Camboriú e fechar esse ciclo para que eles consigam, né, os nossos munícipes, os nossos moradores consigam andar em Camboriú, andar em Balneário Camboriú com segurança. Então, esses 2 pontos que eu queria trazer aqui para a gente poder estar trabalhando. Muito obrigado. Obrigado, vereador Rolf. O vereador Anderson. Obrigado, senhor Arlindo. A Mari fez um pronunciamento muito importante. Nós temos como exemplo as pessoas que utilizam dos equipamentos de ciclomotor. A análise da Mari é muito positiva. Por quê? Muito verdadeira. O cara vai usar o ciclomotor, vai ter que emplacar, pagar IPVA, tudo, ele vai optar pela micromobilidade. Então, a gente vê aqui algo que a gente vai ter uma discussão, a gente está falando aqui, avançando até na discussão, porque a nossa preocupação, acredito que a preocupação até o vereador Gui, que foi quem pediu essa comissão especial, é justamente para nós, de uma maneira imediata, rápida, poder frear, né, o que vem acontecendo e colocando em risco a vida de muitas pessoas. Se a gente for avaliar quanto vale uma vida de uma pessoa, de um adolescente, até de um adulto, qualquer que seja, é imensurável, né? Então, a nossa preocupação hoje está se levando por conta de crianças, adolescentes, até adultos, que estão transitando pelas vias da cidade, seja Camboriú, Balneário Camboriú, e as suas vidas estão em risco. Eu falo porque existe hoje um preconceito já do condutor, como tem o motorista de carro, que tem o preconceito do cara da moto, né? Como tinha antigamente, e agora nós quebramos um pouco isso, né? Já falamos, eu acho, em algumas discussões, com o cara que andava de bicicleta. O cara estava de bicicleta e o motorista queria passar por cima, até que surgiu uma lei federal, acho, até, que o motorista tem que ter uma distância do cara da bicicleta e tem que respeitar o cara da bicicleta. E a necessidade de ampliar o debate, porque eu não sei ainda, até se alguém tiver essa informação, não existe discussão a nível federal ainda, ou com a celeridade que nós queremos, com relação à micromobilidade, né? Nós temos todas as leis que a gente faz hoje, quando se trata de ciclomotor ou qualquer outro tipo de questão que o município ou os vereadores querem atuar com relação a veículos, a gente está travado porque tem a legislação federal, certo? O CONTRAN lá e tudo mais, né? Em partes aqui, a discussão é essa, depois a Mari pode contribuir. Então, por essa falta de legislação específica para a micromobilidade, para o autopropelido, a gente precisa atuar com urgência, né? Se a gente for esperar também pelo planejamento, para a gente ter ciclofaixas, para a gente ter a faixa perfeita, né, para a micromobilidade, nós, então, temos que parar tudo e esperar acontecer, e vai demorar muito. Eu acho que a gente tem que debater hoje a maneira de uso do autopropelido nas ruas que não tem ciclofaixa, como é que ele tem que andar e de que forma que ele tem que andar. Agora, a Mari falou algo que nós já debatemos aqui, né, Gui, Bola. O município não tem outra saída a não ser criar uma carteira, uma carta de autorização para a pessoa. Por quê? Porque se o agente de trânsito pegar, ele pode prender o equipamento, depois vai lá, busca, mas tem que ter uma autorização, tem que ter um curso básico. E aí o que bate na tecla, a Mari falou que o curso dizia como é que o veículo atua. Eu tenho habilitação, eu ando de carro, eu sei como atua. Eu sei que se eu estou passando na 4ª Avenida, a 4ª Avenida em direção ao sul, né, que o motorista ele vai olhar somente para o norte, né? Desculpe, se eu estou vindo para o norte, o motorista só vai olhar para o norte, ele não vai olhar para mim que estou no lado sul. E isso tem acontecido muitos acidentes. Então,
depois a Mari pode me dizer, mas a nossa discussão tem que criar regras, né, um regramento, para que a gente possa, de forma urgente, regulamentar o uso, porque isso aí é infreável, não tem como voltar atrás, já falamos aqui, não tem como voltar atrás. Eu, particularmente, sou um usuário disso, vou até Camboriú também, várias vezes vou por lá, sinto falta um pouquinho, a alteração que foi feita, até aproveitar que o Daniel está aqui, foi muito importante a alteração que foi feita na Santa Catarina, porém a ciclofaixa que fizeram não atende de maneira alguma ali para que as pessoas usem ali. Tenho certeza que você deve, aliás, quero fazer o uso das próprias palavras do Bola, né? Tenho visto o seu trabalho, devo reconhecer. Eu acho que se continuar nessa linha, tenho certeza que o prefeito vai te dar autonomia, vai melhorar muito isso ali, mas a ciclofaixa da Santa Catarina ali tá mal. Mas nós precisamos, de fato, com muita celeridade, discutir, primeiramente, uma lei que dê, pelo menos, o mínimo de condições para que as pessoas continuem usando a micromobilidade. Obrigado, senhor presidente. Daniel, quer usar a palavra, Daniel? Só pontuar algumas questões e do desafio que, como a vereadora Inalda falou, que nós temos particularmente em Camboriú, e é também uma das minhas preocupações que eu vou levar na audiência de logo mais em Camboriú, que é a diferença até de meio de fiscalizar entre os dois municípios, né? Qual vai ser a aplicabilidade real disto? Porque Balneário Camboriú tem hoje agente de trânsito, tem a guarda que tem um poderio, um efetivo que consiga fazer essa fiscalização de fato. A resolução do CONTRAN também já prevê os ciclomotores, a partir do ano que vem, que não estiverem emplacados, possa ser feito essa remoção por parte da Polícia Militar, né? Então, é um desafio que a gente tem também de acelerar, e isso o nosso prefeito, Leonel Pavan, busca e quer acelerar para que a gente consiga ter isso também em Camboriú, para que a gente consiga, de um modo efetivo também, fazer essa fiscalização e não sobrecarregar a Polícia Militar, né, que tem a questão da segurança pública, que também é importante, e a gente sabe que o efetivo não comporta também, e eles fazerem essa junção de resolver questões de trânsito também é algo que impacta diretamente na segurança pública da cidade. Então, o desafio que a gente tem é muito grande e, volto a dizer, a importância que é do Poder Executivo estar alinhado com o Poder Legislativo para que a gente tenha uma lei que, de fato, seja aplicável na prática, né? Eu acho que não somente a questão também da Santa Catarina, a gente sabe o quão é importante a requalificação da ciclofaixa ali, né? De fato, não foi entregue da maneira como estava previsto no projeto, foi uma mazela que a gente pegou da gestão anterior, mas que a gente já busca também, com a Secretaria de Planejamento, estar iniciando agora a requalificação inteira da Avenida Santa Catarina, que se faz necessário. A gente sabe o quanto as pessoas utilizam a ciclofaixa que vem trabalhar aqui em Camboriú, em Balneário Camboriú, né? A grande maioria dos moradores de Camboriú. Então, aquela ciclofaixa é importantíssima, não somente aquela, como uma readequação em todo o município, e que a gente tenha, né, essa preocupação que eu tenho da gente ter uma legislação que seja aplicável na prática, porque, apesar dos dois municípios necessitam ter uma lei em conjunto, né, são realidades distintas nessa aplicação de fiscalização desses ciclomotores autopropelidos. Vereador Bola, tem mais alguma... Sim, a criação da comissão, ela passa pela manutenção da vida humana, paz no trânsito, com respeito à vida. Então, eu estava me lembrando aqui, vocês falando do menos de 5 quilômetros de ciclovia em Camboriú. A primeira ciclovia de Balneário Camboriú foi em 91, se eu não me engano, a marginal da BR-101, no lado oeste, que era uma vala, ia começar a funcionar o Univale, ali dava muito acidente, morria muita gente de bicicleta, que era o transporte comum do povão, e daí foi tubulada aquela vala e feita a primeira ciclovia. Quando eu fui vice-prefeito de 2005 a 2008, eu consegui no Ministério da Cidade, com o ex-deputado
Pisolati, João Pisolati, 5 milhões de reais, e foram feitos, então, as primeiras, que a prefeitura fez, as primeiras rampas de acesso cadeirante nas calçadas e ciclovia, principalmente na Barra Sul, na região sul e tal, foram feitas muitas ciclovias. Então, é uma coisa recente, sabe? Quando a necessidade ela vem, e vem com muita urgência, as atitudes começam a ser tomadas. Então, os anos vão passando e as soluções vão chegando. Então, eu acho que, para Camboriú, né, é óbvio que a hora que começar a fazer binário naquelas ruas e colocar um lado da rua com ciclovia, ciclofaixa, vai dar problema. Mas aqui também deu, né? E aqui também dá, qualquer momento que se tranca. Né? Mas a gente acredita. Eu espero que dê tempo da Mari responder às trocentas perguntas que surgiram, os questionamentos. Né? Vai ser rápido. Vereador Guilherme. Nós vamos, então, Mari, para suas respostas aí, a palavra fica contigo. Bom, eu anotei aqui a primeira fala da Inalda, né, que ela fala sobre a questão de, realmente, e os outros pontuaram também, né, é uma lei que ela precisa ser aplicada, né, não é só para colocar em pauta e dizer que foi feita, ela precisa ser aplicada, isso eu já venho falando com a Inalda, né. Como eu falei no início, Brusque também não tem a mesma estrutura que Balneário, mas está implementando e está fazendo com que tem aquilo que pode, né? E está sendo a primeira no estado, né? O curso, inclusive, teve jornal nacional lá fazendo entrevista, mostrando que o Brasil ele é o primeiro que está implementando a carteira, né, para o autopropelido. Então, eu acredito sim, vereadora, que os 2 municípios vão conseguir aplicar de fato a lei. Sobre legislação, já existe, sim, a legislação federal e nacional. Tá? A resolução 996 do CONTRAN, se eu não me engano, 2004 ou 2023, ou 23, né? Ela é a mais atual sobre isso. E ela já traz toda a estrutura da regulamentação para o autopropelido. Só que no finalzinho, lá na observação, diz assim, ó, e os municípios devem regulamentar conforme as suas demandas, mas ela já é federal, então ela já pode ser tratada a nível, né? E o artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, de 1998, já aplicado também para a bicicleta. A resolução 996, ela traz o autopropelido comparado à bicicleta. Então, o artigo 29 também já é de lei federal. Como existe a diferença do acelerar, né, a forma física de utilizar o autopropelido e a bicicleta, traz essa necessidade de buscar a educação na hora do uso. Mas, por exemplo, onde eu não tiver ciclofaixa, ciclovia ou ciclorrota, a bicicleta, assim como o autopropelido, que na legislação se equiparam, devem utilizar do bordo da pista, quando em pista de sentido único, o bordo mais à sua direita, né? Ou à direita ou à esquerda, sentido único. Quando é sentido duplo, o seu bordo direito. Então, a legislação já prevê. No Código de Trânsito Brasileiro também, eu não lembro o artigo, mas já aplica que o veículo tem que passar 1,5 metro da bicicleta ou do autopropelido, ou seja, já existe legislação para isso também, né? A ciclorrota é que é algo novo. Por quê? Porque na falta de estrutura física, engenharia, de você realmente ou fazer a ciclofaixa, que é a divisão da faixa de trânsito, pista de rolamento do veículo, com uma linha vermelha para dividir para a bicicleta, ou a estrutura de ciclofaixa separada por canteiro, a própria pista de rolamento vira ciclorrota. Significa que você pinta no chão, mais à direita, uma bicicleta lá com a pessoa pedalando, e o veículo já entende que ali é para distribuir o seu veículo com a bicicleta. Então, a estrutura física ela já pode começar a ser feita sem a gente pensar tanto só em ter que fazer ciclovia, ciclofaixa. Lógico que isso é importante e isso vai vir com a estrutura, né? Mas a aplicação da lei já é possível. A aplicação da lei no sentido federal já é possível autuar, só que o sistema do DETRAN ainda não capta. Então, o que é o ônus de quem for fiscalizado com o erro? O guincho e o pátio.
e os dias que ele vai ficar sem o seu aparelho porque fez coisa errada, né? Então, se nós legalizarmos o uso do capacete, a configuração do equipamento pelas pessoas que estão nela em cima, a velocidade desbloqueada do aparelho, que o vereador comentou, né? O policial ele faz a fiscalização de forma analógica, tá? A trena tem que estar na mão dele para medir o entre-eixo, para medir o guidão, que é o de 1,30 m e 70 centímetros, e ele ergue a roda e acelera. Se passar dos 32, ciclomotor. Toda a característica que excede, diante do decreto, até de Brusque e da própria resolução, transforma aquele aparelho em ciclomotor, podendo, assim, gerar o recolhimento. Então, a lei federal já tem. A gente só precisa botar isso dentro da lei municipal, fazer o entendimento das pessoas, porque eu dei entrevista para uns 2, 3 jornais aí que o jornalista, quando eu disse que uma cadeira de roda é um autopropelido, ele, oi? Hein? Tipo, o povo acha que o autopropelido é só aquilo que é igual o ciclomotor, aquelas motoquinhas, né? E não, o autopropelido é uma cadeira de roda que pode a 6 km por hora estar na calçada. Quando não tem calçada, ele vai entrar na via. E o que diz o Código de Trânsito nisso tudo? O veículo maior tem responsabilidade da segurança sobre o menor. Então, quando nós começarmos a botar campanha para que o autopropelido, seja ele de qual modelo for, atenda à sua necessidade e ande corretamente quando tem que andar, independente da via que ele esteja, o carro também vai, né? Quem está de carro, caminhão, moto, acaba também vendo toda essa campanha e entendendo que ele também é ali um responsável sobre aquela mobilidade, né? Então, é um trabalho que vai ser em conjunto, mas, ao mesmo tempo, todo mundo vai estar ajudando a isso acontecer, né? Eu acho que seria isso. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Obrigado, Mari. Nós estamos na hora, né? Isso. Está chegando mais alguma indagação de algum de vocês, a mesa. Está tudo, Anderson? Beleza, então. Então, damos por encerrada a sessão, agradecendo a Mari, os vereadores, o Wolf e o Dudu, a vereadora Inalda, o Daniel, o Mazinho, o Anderson, a mesa aqui da comissão. E essa é a minha última reunião. O Anderson volta a assumir no dia 7. Aproveitar aqui, agradecer a parceria dos membros da comissão, dos que participaram aqui conosco, tá, pelo apoio. A gente está sempre aprendendo, né? E dirigir uma comissão de responsabilidade, uma comissão tão grande igual essa, merece um pouco mais de estudo, um pouco mais de um olhar, um pouco mais de parceria. E eu tive todo esse apoio, Anderson, tanto do Gui como do Bola, certo? Para que a gente pudesse fazer essas 3 sessões que nós fizemos, 4, né? 4 sessões, né? E também por me manter na presidência, né? Que quando eu assumi, primeiro dia a gente fez tinha que fazer uma nova eleição, pelo menos, né? Perguntar se alguém queria assumir. Obrigado ao Bola e ao Gui pela confiança. Então, eu fico à disposição também, quero participar e vim acompanhar muitas vezes, porque achei muito interessante, até porque eu faço parte da Jari, e tem muitas coisas aqui que a gente começa a aprender, né? E que eu vou levar junto também isso. Tá? Você estava discutindo agora com a Bianca, aqui, que é a nossa presidente da Jari, sobre nem ela que está lá na presidência, tem muitas coisas que a gente acaba se comunicando para poder fazer, né? Eu sei que não é o tema, para vocês terem uma ideia, nós temos hoje 12.360 multa que vai vencer agora. Porque ficou muito tempo parado a Jari, e isso é uma renúncia de receita, tanto para o Estado como para o município. Então, a gente está buscando uma fase extraordinária para poder botar esse dia. Então, é a preocupação desta casa com tudo isso, certo? Com toda a mobilidade urbana. E Balneário Camboriú, hoje nós temos que
30 e poucos quilômetros de ciclovia, se eu não me engano. Quando nós entregamos à prefeitura em 2016, nós tínhamos 18 quilômetros. E eu tive o prazer, como secretário de obras e secretário adjunto, de participar de todas elas. Então, viu, Daniel? Como é que a gente vai... árdua tarefa, tá? Mas desejo sucesso. Eu, quando falo de Camboriú também, Dudu e Wolf e Nalda, tá? Eu falo com muito carinho, muita propriedade também. Eu disse um dia, até hoje eles brincam comigo, o meu umbigo está lá, enterrado lá no cerro, certo? E onde a gente deixa o umbigo, a gente não esquece. Você pode nascer em qualquer cidade e vir morar em outra cidade. Você não deixa de gostar, você ter o carinho por ela, mas quando você volta na sua cidade, você se sente outra pessoa, né? Pelo carinho que as pessoas, tudo. Então, deixar um abraço a todos vocês e sucesso, tá bom? Obrigado, encerrada a reunião às 15 horas e 30 minutos.